Muitos dos gráficos que nós encontramos na mídia ou em áreas técnicas são apresentados na escala logarítmica. Nesse vídeo eu vou apresentar o que é escala logarítmica, como a gente lê um gráfico nessa escala e qual é a base matemática da construção dessa escala. Antes de começar a explicar formalmente o que é escala logarítmica, eu vou apresentar um exemplo que eu encontrei no New York Times, comparando os casos de Covid na Itália e nos Estados Unidos. Em ambos os gráficos, o eixo horizontal é o mesmo, medindo o tempo, mas os eixos verticais variam, medindo a quantidade de infectados. Enquanto no primeiro você está representando a escala com múltiplos de 15.000, no segundo você está representando com potências de 10. O conjunto de dados é o mesmo, mas olha o formato dos gráficos. Então, como vocês puderam ver, a diferença entre a escala linear e a logarítmica é a forma de apresentar os dados. Enquanto em uma você está apresentando com valores absolutos, na outra você está apresentando pelas ordens de grandeza. Para a gente entender matematicamente o que é e como é construída a escala logarítmica, vou precisar de três conceitos. A ordem de grandeza de um número, depois o logaritmo de um número real e, por fim, o que é a ordem de crescimento de uma função. A proposta não é aprofundar nesses conceitos aqui nesse vídeo, mas eu vou conectá-los para que a gente possa entender a essência da escala logarítmica. Para falar da ordem de grandeza de um número, vamos lembrar como que a gente representa um inteiro na base decimal. Para a gente lembrar como é que escreve um número inteiro na base decimal, está aí o nosso exemplo, 32.567, e a princípio a decomposição é escrever de acordo com as casas decimais. Só que cada parcela pode ser fatorada, onde a gente evidencia o dígito e deixa um múltiplo de 10. Esses múltiplos de 10, por sua vez, pode ser escrito com uma potência de 10. Isso vale em geral. Para qualquer inteiro positivo, você pode escrever dessa forma, onde esses números que aparecem, os coeficientes que aparecem multiplicando as potências de 10, são os dígitos, entre 0 e 9. Assim como a gente fez nesse caso, para esse número, em geral, decompor na base decimal significa escrever um número com uma combinação de potências de 10. Só lembrando a nomenclatura, quando eu escrevo 10 elevado a n, esse 10 é uma base, o n é o expoente e o resultado é uma potência. Então por isso que a gente fala que essa é uma decomposição na base decimal. A gente vai chamar de ordem de grandeza desse número o maior expoente que aparece dentre as bases de 10 na decomposição. Algumas observações aqui. Essa ordem de grandeza que eu estou falando é um pouco diferente daquela que a gente aprende na física com a notação científica. Ela pode soar um pouco estranha quando a gente fala que o número 99.000 tem ordem de grandeza 4 e não 5, dado que 99.000 está muito mais perto de 100.000 do que de 10.000. Mas só para simplificar e deixar em termos mais didáticos, eu vou considerar a ordem de grandeza como o maior expoente mesmo. Se a gente ordenar essas potências de 10 pelo expoente, a gente vai ter uma sequência, que é uma sequência geométrica de razão 10. Se a gente permitir esse expoente ser um número real, a gente tem uma função exponencial de base 10. Perceba que nesse caso, como a base está fixa, o que importa para a gente, para definir a ordem de grandeza, é o expoente dessa potência. Isso nos chama para o próximo conceito, que é o logaritmo. Infelizmente, muitos alunos, inclusive de exatas, têm um certo medo do logaritmo. Vou tentar explicar em linhas gerais aqui, para a gente ver que não é nenhum bicho de sete cabeças. A ideia é a seguinte: se você tem uma potência em que você conhece a base, o logaritmo está correspondendo ao expoente dessa potência. Em linhas gerais, o logaritmo é a operação inversa da exponenciação. O que a gente representa assim, ó, logaritmo de a na base b igual a x, significa então que b elevado a x é igual a a. Quando você lê logaritmo de a na base b, tenta pensar assim: qual número eu preciso elevar o b para resultar em a? Ou b elevado a quanto que dá a? Se você compreender bem isso que eu falei aqui, deve ser óbvio entender essas três propriedades que estão aqui embaixo. Ó. Só um pouquinho de histórico. A concepção que a gente tem de logaritmo hoje, como inversa da exponencial, deve-se muito ao Euler. Ele também encontrou outras relações mais geométricas por logaritmo e definiu o logaritmo natural, que é o que a gente trabalha no cálculo. Mas antes disso, bem antes disso, o logaritmo já era conhecido e era usado, na verdade, para simplificar algumas computações. Era uma maneira de você transformar o cálculo de multiplicações com números grandes em cálculos de somas. E isso a gente traduz para uma das propriedades essenciais do logaritmo. O logaritmo de a vezes b é igual ao logaritmo de a mais logaritmo de b. Ou seja, o logaritmo transforma a multiplicação em uma soma. Mas só para falar que eu não estou dando exemplo, vamos pensar aqui. O que seria o logaritmo de 8 na base 2? Ou seja, 2 elevado a quanto que dá 8?
Não precisa pensar muito, a gente sabe que é 3. Por quê? 2 elevado a 3 é 8. E agora, quando eu quiser calcular, por exemplo, o logaritmo de 9 na base 2, como é que eu faço isso? Em geral, quando a gente não encontra um expoente inteiro para representar o logaritmo, é porque ele vai ser um número irracional. E aí você precisa de uma aproximação, que geralmente é o que as calculadoras fazem. Se você colocar aí na sua calculadora científica o logaritmo de 9 na base 2, ou fazendo alguma mudança de base conveniente, você vai achar um número com algumas casas decimais. Mas sem ter uma calculadora, como é que eu posso estimar mais ou menos qual que é o valor do logaritmo? Eu vou usar aqui uma aproximação grosseira, mas suficiente para o que a gente vai precisar. Lembra que o logaritmo é uma função crescente. Para calcular esse logaritmo, vamos colocar o 9 entre duas potências de 2 que a gente conhece, como 8 e 16. Então, como o logaritmo de 8 na base 2 é 3 e o de 16 é 4, a gente espera que o logaritmo de 9 na base 2 esteja entre 3 e 4. No caso, ele vai estar bem mais perto de 3, porque 9 está mais perto de 8. Mas é só um chute. Eu sei que é um número entre 3 e 4. Tá bom por enquanto. Nesse exemplo usei a base 2, que é mais fácil para a gente pensar. Mas vamos fixar agora a base decimal, 10. Nesse caso a gente fala que é o logaritmo comum ou logaritmo decimal. E vamos voltar para o nosso número lá no começo do vídeo, 32.567. Foi isso? Então, para calcular o logaritmo desse número, eu vou colocar ele entre duas potências de 10. No caso, vou colocar entre 10.000 e 100.000, ou seja, 10 elevado a 4 e 10 elevado a 5. Portanto, o logaritmo desse número vai ser algum número entre 4 e 5. Será que já deu para captar a ideia aí de que o logaritmo da base 10 tem a ver com a ordem de grandeza do número? Agora, pensa um pouquinho e vê se vocês conseguem abstrair desse exemplo para a fórmula geral que eu vou apresentar aqui agora. A ordem de grandeza de número inteiro vai ser a parte inteira do logaritmo desse número, ou seja, desconsiderando as casas depois da vírgula. Isso que eu falei para a base 10 também continua valendo para outras bases. Por exemplo, na computação é muito comum você fazer esse tipo de cálculo para a base binária, base 2. Bem, até agora eu falei de números, de ordem de grandeza, de logaritmo, mas cadê a escala logarítmica? Como a gente comentou no começo do vídeo, a escala logarítmica é usada para você representar um conjunto de dados que tem valores muito grandes ou que cresce de forma muito rápida. Então vamos analisar agora essa questão do crescimento desse conjunto de dados ou da função. Isso é feito pela análise assintótica. O estudo de análise assintótica de uma função ou de uma sequência tem a ver com o cálculo de um limite no infinito. Eu quero saber o que acontece com o comportamento dos valores da função à medida que eu aumento os valores no domínio. Isso é fortemente utilizado na teoria da computação para fazer análise de complexidade de algoritmos. Inclusive, muitas das notações que a gente utiliza na análise assintótica provêm da teoria da computação. Eu não vou entrar na definição rigorosa desses conceitos, mas basicamente a gente está querendo entender o que difere duas funções que crescem ilimitadamente. Ou seja, os limites delas no infinito são infinitos, mas eles podem crescer com velocidades diferentes. Para exemplificar isso, eu vou plotar gráficos para vocês de três funções, e aí a gente vai analisar em cada caso como que se dá o crescimento. Para a gente comparar ordens de crescimento de uma função, eu estou escolhendo três funções que são bem representativas para entender isso. Uma função linear, uma exponencial e uma logarítmica. Eu escolhi a base 2 só para facilitar a visualização dos gráficos. Essas três funções têm um comportamento assintótico ilimitado, ou seja, quando eu faço x tende a infinito, o valor das funções também tende a infinito. Mas a maneira com que elas vão crescer vai ser diferente, e é isso que faz a gente definir diferentes ordens de crescimento. Para a gente entender mais intuitivamente essa ordem de crescimento, eu vou representar pontos sobre os gráficos e a gente acompanhar como que essa sequência cresce, pelo menos nos primeiros valores. A primeira função, a linear, y igual a x, eu vou representar pontos para cada valor de x inteiro. Vou marcar pontos para x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4. Então, estou variando o x de 1 em 1 e estou observando qual a variação no y. O aumento em y se dá também de 1 em 1, porque nesse caso nós temos y igual a x. Mas o que está por trás aqui é a sequência aritmética, ou seja, os valores de y crescem através da soma de uma constante, que no caso é 1. Em geral, a gente fala que o crescimento é linear quando uma variação em x gera uma variação diretamente proporcional em y. Segundo, nós vamos analisar o crescimento da exponencial. Mantendo a variação de x de 1 em 1, eu vou ver o que acontece com a exponencial agora. Então, os valores de y correspondentes vão ser 2, 4, 8, e quando o x é 4, já sai até da minha visualização, que é 16.
O que acontece agora é que a cada acréscimo na variável x, eu dobro o valor de y. Ou seja, a sequência de valores de y se torna uma sequência geométrica, no caso com o fator 2, que é a base da exponencial. Observe que enquanto no caso linear a variação em y era constante, agora no caso exponencial a variação em y ela não é constante, ela varia também aumentando o valor. Para completar, vamos analisar o crescimento do logaritmo. Vou marcar uma sequência de pontos sobre o gráfico. E por ser a inversa da exponencial, a gente tem um crescimento oposto. Ou seja, eu preciso dobrar o incremento em x para poder aumentar uma unidade no y. Só para comparar, eu vou marcar mais um ponto quando o x for igual a 8, para a gente ficar mais fácil de perceber essa proporção no crescimento. O crescimento linear está associado a um crescimento que é proporcional, o crescimento exponencial está associado a um crescimento acentuado e rápido, enquanto o crescimento logaritmo com um crescimento lento. No que eu mostrei agora, eu foquei naquela janela da primeira ordem de grandeza, de 0 a 10. Mas o que acontece quando eu aumentar a ordem de grandeza desses gráficos? Vou mostrar umas imagens aqui dos mesmos gráficos, só que colocando em janelas com ordem de grandeza maior. Observe que no caso de uma função com crescimento exponencial, a visualização, a representação gráfica fica comprometida, porque eu não consigo colocar todos os dados numa escala adequada. E nesse caso, mesmo que você pense em alterar a escala do eixo y, em vez de colocar de 1 em 1, colocar de 10 em 10, 100 em 100, 1000 em 1000, em algum momento a exponencial vai ultrapassar essa ordem de grandeza no crescimento, e aí você vai ter de novo problemas de visualização. Então, qual que é a ideia de usar a escala logarítmica? Por que usar a escala logarítmica? Veja bem, se você tem um conjunto de dados que os valores são muito grandes ou que crescem muito grande com o passar do tempo nessa série de dados, então você aplica o logaritmo para baixar a bola desses dados. Uma vez que o logaritmo é o inverso da exponencial, você vai estar compensando, cancelando esse crescimento. E lembrando do que eu comentei sobre a relação entre logaritmo e ordem de grandeza, isso é uma maneira de você analisar os dados não pelo valor absoluto dele, mas pela ordem de grandeza em que ele alcança. Para a gente conseguir visualizar como que esse logaritmo se aplica, como que ele transforma e deforma os gráficos das funções, eu vou aplicar essa transformação logarítmica nesses gráficos que a gente analisou aqui agora e a gente vai comparar as ordens de crescimento, como que foram alteradas. De volta à nossa janela com a variação de 0 a 10, ou seja, na primeira ordem de grandeza, vou mostrar como que a transformação do logaritmo vai afetar o formato desses três gráficos. As linhas horizontais vão nos ajudar a enxergar como que essa transformação está sendo feita. Só que uma observação, de início, a transformação ela tem uma velocidade menor, ela é mais lenta. Vocês vão observar que, de repente, ela vai trazer até a quinta ordem de grandeza, que eu representei aqui, de uma vez para o nosso gráfico. Pronto. Observe agora, então, que o nosso eixo y ele não é mais um eixo linear, ele é um eixo de ordem de grandeza. Então, o que linearmente era variar de 1 em 1 para cima, agora eu estou aumentando em potências de 10. Com isso, observe que a nossa exponencial virou uma reta. E a nossa reta virou um logaritmo. E o logaritmo, o que virou aqui? Tentando agora resumir em poucas palavras. A escala logarítmica é uma maneira de você representar dados ou funções onde, ao invés de você tentar enxergar os valores absolutos desses números, você está mais interessado em enxergar as ordens de grandeza deles. Isso, em particular, vai facilitar a representação gráfica do conjunto de dados. Para ver se vocês entenderam bem, eu vou colocar aqui um gráfico em escala logarítmica. Espero que vocês deem uma pausa, dêem uma analisada no gráfico e tentem entender os elementos todos que eu falei aqui. Com isso, eu termino o que eu queria falar sobre a essência da escala logarítmica. Observando que essa escala que eu apresentei logaritmo é o que a gente chama de linear versus logaritmo, onde no eixo horizontal eu mantenho o linear e no vertical que eu aplico o logaritmo. Dependendo do conjunto de dados e da análise que está fazendo, você pode ter uma escala logarítmica versus linear ou logaritmo versus logarítmica. No mais, espero que vocês curtam, compartilhem e participem do nosso canal.